E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais essa semana aí? Espero que todo mundo aprendendo muito SQL Server, estudando bastante a ferramenta, sempre buscando se desenvolver cada vez mais, tá? Cada vez mais eu tenho certeza que você enxerga o quanto que você aprendeu, você consegue avaliar o quanto que você aprendeu depois de uma semana de estudo intensivo. Isso é muito gratificante. Tenho certeza que todos vocês têm a mesma sensação que eu, tá? Bom, hoje eu quero fazer mais um vídeo com vocês, onde eu vou conversar sobre certificação, tá? A minha ideia hoje é discutir um pouquinho sobre carreira. Então, é uma pergunta recorrente sempre que eu participo de algum evento, ou faço algum treinamento, ou converso com o pessoal por e-mail. Sempre vem à tona a seguinte pergunta: poxa, Vitor, ainda vale a pena fazer certificação? Se vale a pena fazer certificação, quais são as certificações que você acha que um DBA SQL Server ele deveria ter? Bom, vamos lá, vamos por partes, tá? A minha opinião com relação às certificações. Eu acredito que sim, elas ainda têm um valor, tá? Elas ainda agregam uma visibilidade alta no seu currículo em um processo seletivo. Então, o primeiro momento em que a equipe de RH da empresa ela está avaliando uma grande quantidade de currículos e no seu currículo tem as principais certificações de SQL Server e mais algumas outras que eu quero conversar com vocês aqui, o seu currículo ele acaba tendo uma visibilidade maior, ele acaba tendo um foco diferente e a chance de você ser chamado para uma entrevista é mais alta. Ponto. E depois disso, o currículo escolhido, a certificação vai te garantir a vaga? Não, não vai te garantir a vaga, tá? É isso que eu acho legal da gente conversar. Muitas vezes a galera tem a impressão de que por ser certificado, eu tenho certeza que em qualquer vaga que eu entrar, eu serei a pessoa selecionada. E nem sempre é assim, tá? A certificação ela te ajuda, ela dá uma visibilidade maior, mas ela ainda não tem como competir contra a experiência de um administrador de banco de dados. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: imagina que eu sou um administrador de banco de dados, eu tenho 5 anos de experiência e eu tenho as principais certificações de SQL. E eu vou concorrer para uma vaga de DBA Sênior, com um DBA que tem o dobro da minha experiência, que tem 10 anos de experiência com SQL Server. Mesmo eu tendo as certificações, é bem provável que pelo tempo de experiência eu acabe ficando em segundo plano. É lógico que o DBA com 10 anos de experiência, ele vai ter que comprovar tecnicamente essa experiência, ele vai ter que, através da entrevista, através do teste técnico, comprovar que esses 10 anos estão fazendo alguma diferença. Tá? Mas nesse momento, a minha certificação com os meus 5 anos, talvez ela não seja suficiente para bater esse DBA com os seus 10 anos de administração de banco de dados. Tá? Mas eu ainda acredito que vale muito a pena você fazer a certificação. Eu indico, sempre indico que todo mundo que está iniciando na carreira, está começando agora a trabalhar com um banco de dados, seja ele qual for, tá? O foco desse vídeo acaba sendo em SQL Server, porque é a minha formação, mas essa dica ela pode ser estendida para qualquer plataforma de banco de dados que você tenha interesse. Está começando na área, a melhor forma de você progredir rápido da sua curva de aprendizado, ela ser mais fácil de você cumprir, né? ela ser menos complexa, é você procurar as certificações. Se você procurar as certificações, você já tem ali um excelente guia, um excelente guideline do que você precisa saber daquela tecnologia. Isso acontece com as certificações de SQL, com certeza acontece com as certificações de outras plataformas, tá? Então, vamos tentar desenhar
hoje um roadmap das principais certificações que nós temos de SQL Server, e eu quero jogar aí um tempero um pouco diferente. Quero jogar algumas certificações que não são da Microsoft, mas que eu acho que são bem interessantes para que um DBA SQL Server possua. Mas eu vou começar pelas certificações que todo mundo conhece. Então a Microsoft, ela tem hoje 2 níveis de certificação. Então ela tem o MCSA, ela tem também o nosso MCSE, ok? Então, falando em SQL Server, o MCSA ele tem 3 provas. Então ele começa com a prova 70461, ele tem a segunda prova que é a 70462, e agora eu tenho como escolher provas diferentes. A terceira prova do nível MCSA, ela é eletiva, então eu posso escolher a 70463, que é a prova de Integration Services. Mas se eu não me sentir confortável, poxa, não sou muito bom de integration, a minha intenção não é ir para essa área de BI, eu sou muito mais de infra, você pode trocar por uma prova de Windows, ou se você for mais desenvolvedor, você pode trocar por uma prova de C#, tá? Então você já tem a possibilidade de trocar essa prova, essa especificamente, 70463, eu consigo trocar por alguma outra prova dessa lista de provas eletivas que você tem. Ok? Então, esse é o primeiro nível que você tem da certificação. MCSA, né? Microsoft Certified Solution Associate. Vitor, bacana, legal. Posso parar por aqui? Pode. Eu não indico que você pare por aqui, porque essa é muito generalizada. Então, o MCSA, ele não tem uma certificação no nível de especialista, de expert, né? Uma especialização, porque essa especialização ela acontece aqui no MCSE, que é de Microsoft Certified Solution Expert, onde eu tenho 2 especializações. Eu posso ser um especialista em plataforma de dados ou BI, ok? Então eu posso ser especialista em plataforma de dados ou eu posso ser especialista em Business Intelligence, tá? E para fazer essas 2 provas, para chegar nesse nível do MCSE, obrigatoriamente eu preciso ter o MCSA, então eu preciso ter as 3 provas, passar nas 3 provas, tá? E escolher para que lado eu vou. Se você tem interesse em ir para o lado de administração, desenvolvimento de banco de dados, a gente pode trabalhar com as provas a 70464 e a 70465, tá? Essas são as 2 provas que você teria que fazer para trabalhar aí com o nível de especialista em administração e desenvolvimento de banco de dados. Poxa, Vitor, não, eu gosto mais da parte de BI. O que eu tenho que fazer? Então você vai selecionar a prova 70466 70467. Opa, 466, né? 70467, tá? Então, é bem simples, não é um nível de certificação muito complexo, mas seria bem interessante de você começar no MCSA e escolher um dos 2 MCSEs possíveis, ou, se for o seu interesse, claro, os 2 MCSEs. Por que não? Por que não fazer tanto a parte de plataforma de dados quanto a parte de BI? Ah, Vitor, se eu fizer o MCSA, passei, se eu fizer o MCSE de plataforma de dados e se eu fizer o MCSE de BI, eu ganho um outro nível de certificação? Não. O que vai acontecer é que você é um MCSA e MCSE plataforma de dados e MCSE de BI. É bem legal, é bem interessante, o perfil é diferente. Então a minha sugestão para todo mundo que tem interesse em começar essa parte de certificação
Escolhe a área de especialização que mais te agrada. Se você é um cara que trabalha mais com a parte de infraestrutura, talvez seja mais interessante você ficar no MCSE da parte de plataforma de dados, inicialmente. Depois que você estudar um pouco mais, você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, você pode partir para a parte do BI, né? Você pode tirar a certificação também em BI. É legal se você tiver as duas, mas não é obrigatório. É bem mais interessante focar em uma formação e ir com essa formação até o fim, ok? Eu vou pegar o meu roadmap, que é um administrador de banco de dados mais voltado para a parte de infraestrutura, a administração de um ambiente, planejamento de um ambiente de alta performance, missão crítica, e vou também trazer algumas certificações que a gente chama de certificações neutras, que eu acho que são bem válidas para que um profissional de TI possua. A primeira delas, e isso falando no geral, eu tenho o modelo de suporte de processos na área de TI, que é o ITIL. Então, seria bem interessante, hoje eu acredito que seja no V3, eu não tenho certeza, tá? Eu tenho um conjunto de processos para suportar o que acontece no ambiente de tecnologia, e aí eu tenho uma certificação para isso, que é uma certificação em ITIL, tá? Eu acho extremamente válido um profissional de TI tentar e até mesmo conseguir essa certificação. Ah, Vitor, mas é processo. Eu sei, mas o primeiro nível dessa prova, ela ajuda muito a todo profissional de TI entender como funciona um processo desde a criação de uma mudança, gestão dessa mudança, aprovação, diferença entre incidente e problema, como é que eu tenho que atuar em um incidente, como é que eu tenho que atuar em um problema, quais são as evidências que eu preciso gerar para comprovar que um determinado problema ele foi resolvido, o incidente recorrente acaba virando um problema, esse tipo de coisa que é bem útil, é o cenário do nosso dia a dia. Quantos de vocês já não tiveram problema de performance que você tem num dia, aí você dá aquela mexida, daqui a pouco ele volta de novo, porque a gente não achou a causa raiz, então a gente não solucionou esse problema, tá? Para você entender um pouco mais dessa parte de processos, eu quero até indicar aqui para vocês, vamos lá, eu tenho o site aqui do Codificando.net, que é bem legal, é o site gerenciado pelo Diego Nogari, grande MVP aí de SQL, e recentemente ele fez uma palestra muito legal, muito bacana com o meu amigo Marcelo Haddad, e eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que é uma palestra onde ele descreveu passo a passo como é que os processos do ITIL eles afetam o dia a dia de um DBA. Então você tem sim processos durante o seu dia a dia e eles te ajudam. Determinada quantidade de processos ela pode ser extremamente útil para você conseguir documentar soluções, você documentar cenários, documentar problemas, incidentes. Então eu aconselho que todos vocês assistam a essa palestra, porque ela é bem interessante e ela mostra a importância de você pensar numa certificação de ITIL, tá? Essa é a primeira certificação que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é extremamente interessante e uma certificação neutra. Voltando para a parte de administração, eu recentemente até indiquei um livro como um livro do mês relacionado ao assunto de storage, tá? É um assunto bem interessante e que o administrador de banco de dados ele deveria conhecer. Eu quero também indicar uma prova que é da Competia, que é uma prova chamada Storage Plus.
Como é que funciona essa certificação Storage Plus, tá? Essa primeira certificação, ela é a primeira de uma carreira. Quem tem interesse em desenvolver carreira em Storage, essa é a primeira prova para quem está pensando nisso. Mas o DBA não precisa desenvolver uma carreira em Storage, mas seria extremamente útil se você tivesse esta certificação. Ela é uma certificação neutra, ela independe de fabricante, mas ela tem os conceitos importantes de Storage que todo administrador deveria saber. Todo administrador de banco de dados deveria possuir para conseguir conversar, justificar a necessidade de disco, até mesmo iniciar um processo de troubleshooting em conjunto com a equipe de Storage. Então, essa é uma certificação que eu acho bem interessante. Acredito sim que um administrador de banco de dados precisa. Tá? Seria bacana se você tivesse. Da mesma linha da CompTIA, também pegando aqui uma certificação neutra, eu tenho uma certificação que a gente chama de Network Plus, que é outra parte de uma solução completa de infraestrutura que encosta muito numa infraestrutura de banco de dados. O servidor de banco de dados, ele precisa ter uma rede rápida, ele precisa ter uma solução de storage rápida. Então, essas duas certificações, elas são muito úteis. Ela ajuda você a entender com um pouco mais de detalhe como funciona a configuração de rede, como funciona a configuração do storage, para você não ficar às cegas. Se eu tenho um determinado problema e eu suspeito que esse problema esteja na minha camada de storage, minha camada de rede, eu talvez não consiga solucionar, porque eu tenho uma equipe específica para isso, mas eu consigo direcionar melhor para essa equipe. Eu não vou simplesmente jogar na fila ou jogar no e-mail de um administrador de storage: olha, o storage ele está lento. Administrador de rede, a mesma coisa. Olha, verifica aí que eu acho que está rolando problema na rede. Não, quanto mais detalhes a gente puder passar para a próxima equipe, melhor a gente consegue resolver o nosso problema, consegue achar a solução para o nosso problema. Se você tiver essa certificação, você sente mais segurança em discutir esse tipo de cenário com as outras equipes, tá? Se você tiver interesse, e eu acredito que seja válido também, a CompTIA ela também tem uma terceira certificação. Essa aqui é mais conhecida, né? É o A+, que é uma certificação de hardware, mas ela é uma certificação bem básica, onde você vai entender um pouco mais de arquitetura de processador, um pouco mais sobre memória. Ela parece ser muito simples. Inicialmente você começa a estudar o material, você fala: poxa, mas essa certificação aqui ela é muito mais voltada para quem vai montar um servidor, mas não é. Tem muita informação útil ali para nós que somos administradores de banco entendermos melhor como os nossos servidores funcionam, tá? Então, vale a pena também. Vale a pena você pensar nessa certificação da CompTIA. Olha que interessante, a gente em poucos minutos conseguimos pensar, além das certificações básicas do SQL, as certificações que todo mundo já conhece, né, MCSA, MCSE, a gente também pensou em algumas certificações neutras, que, por incrível que pareça, pouquíssimos administradores de bancos de dados eles procuram. Vitor, então você está querendo dizer que a galera está falhando? Não. Eu não preciso mesmo de nenhuma dessas certificações neutras para ser notado numa entrevista onde o foco é contratar um administrador de banco de dados SQL Server. O que eu preciso é a minha certificação MCSA e MCSE. Só que as certificações neutras, elas agregam muito. Elas agregam também na facilidade que você tem no dia a dia de solucionar problemas. O ITIL está aí, você precisa entender processo. A infraestrutura de hardware ela também está aí, você precisa entender um pouco mais como as coisas funcionam e ajuda muito. Então, às vezes, ficar somente no MCSA, no MCSE, ele acaba te deixando um pouco preso, tá? A gente até poderia expandir essa conversa por mais tempo e pensar: poxa, Vitor, vale a pena eu tentar uma certificação, então, também na parte de Windows? Olha, eu acho que talvez
seja interessante. Talvez seja interessante não você ir até o final, até o MCSE de Windows, mas talvez o MCSA, que te dá o nível básico, e o Windows é a plataforma, o sistema operacional onde você coloca o SQL Server. Então conhecer um pouco mais como funciona o sistema operacional ajudaria bastante. Tá? Então, quando a gente abre um pouco mais essa discussão, a gente começa a conhecer algumas outras certificações, algumas outras especializações que são extremamente úteis para o seu dia a dia e que vão agregar bastante no seu currículo. Tá? Bom, hoje é um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais curto, mas eu queria conversar sobre isso com vocês. A galera tem perguntado bastante por e-mail, quando eu faço algum evento, então achei legal trazer um pouco mais de informação aí sobre as certificações. Eu vou aproveitar que a gente está conversando e lembrá-los que dia 26 deste mês, a gente vai ter uma reunião do SQL Maniacs, tá? Do grupo, com o Diego Nogari. Então ele vai falar sobre a parte de Business Intelligence e Machine Learning. Vai ser bem legal, estou extremamente animado, curioso com o que ele vai falar. E se você tiver interesse, se você for de São Paulo, tá? A reunião vai acontecer em São Paulo. Se você tiver interesse em participar, é só você mandar um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim com o seu nome completo e e-mail, que eu te cadastro na lista e te passo o endereço, a localização do evento. Então vai ser dia 26 no período noturno, 26/8, começando lá umas 6h30, 6h40, e aí a gente vai até umas 10 horas mais ou menos, ou se possível até um pouco mais tarde, ou se não for necessário, a gente termina um pouco mais cedo. A ideia dessa reunião é a gente discutir sobre SQL Server, é conhecer outras frentes de trabalho. A Business Intelligence é uma área em constante crescimento, tá? Muita gente vem pedindo para mim, poxa, Vitória, vamos fazer um evento de BI, e aí eu consegui com o Nogari, tá? Ele possibilitou aí um horário na agenda dele e ele vai palestrar aí pra gente. Então, se você tiver oportunidade, se você não tiver nenhum compromisso dia 26, fica à vontade, manda aí pra mim o seu e-mail, o seu nome completo, que eu te cadastro e te passo o endereço. Beleza, gente? Era isso aí que eu queria conversar com vocês hoje. Eu quero agradecer muito novamente o feedback que eu recebo de todos sobre os vídeos que eu publico, a nossa série de Extended Events, nossas dicas para o DBA iniciante. Também agradeço muito a galera que eu encontro nos eventos, que eu posso conhecer pessoalmente. Isso me deixa muito feliz, ainda mais quando você vem conversar comigo, você vem dar o feedback dos vídeos que eu estou produzindo, dos assuntos que eu estou postando, e eu percebo quanto que isso pode te ajudar, quanto que isso está ajudando no seu dia a dia. Beleza, gente? Então eu fico por aqui, desejo como sempre uma semana cheia de problemas, com muito problema que você acaba aprendendo bastante. É isso aí, gente, grande abraço e até mais.